Amém. Paz do Senhor, irmãos. Um bom dia para todos. Estamos aqui na igreja, no templo, nosso salão de reunião da igreja Aliança Renovada, para trazer uma mensagem ao coração dos irmãos diante dessa situação toda, para que nós possamos estar olhando para Cristo. E já foi comentado aqui, estamos aqui eu, o pastor Reinaldo, o pastor Ariel, o evangelista João, e nós lemos aqui em Mateus capítulo 14, a respeito da multiplicação dos pães, onde que fala que João Batista também foi decapitado, e também vai falar de Jesus andando sobre as águas, e todo essa situação. E algo que eu gostaria de estar frisando para os irmãos é a respeito aqui do verso 13, algo que falou muito forte aqui nesse capítulo aos nossos corações, que fala aqui, capítulo 14, verso 13: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. É o que foi até frisado aqui, irmãos. Jesus ele tinha acabado de receber uma notícia de que João Batista tinha sido decapitado. Herodes, ouvindo falar de Jesus, pensou: mas será que João Batista, que ressuscitou dos mortos, está atormentando, está causando alvoroço novamente? E aí se contou a história de que João Batista foi decapitado. Os seus discípulos de João Batista pegam o corpo de João Batista, enterra e em seguida vai até Jesus e conta a notícia a Jesus. Jesus ouvindo, o verso 13 fala que ele ouvindo a notícia, ele se retira para um lugar deserto. A multidão, sabendo para onde Jesus estava indo, vai atrás de Cristo. Cristo, irmãos, naquele momento, por João Batista ser primo, ser um profeta que havia anunciado a vida dele, também o batizou no Rio Jordão. Com certeza, como ser humano, ele estava sentindo a dor, ele estava sentindo a necessidade de se isolar um pouco, que automaticamente é o que o ser humano faz. No momento da dor, no momento da angústia, da dificuldade, das situações difíceis, o sistema do ser humano trabalha dessa forma, faz com que ele se isole, para que ele tente organizar a mente, os pensamentos. Mas Jesus se depara com a multidão que precisava ser atendida. Jesus guarda o seu problema no bolso, assim como foi falado aqui, frisado pelo pastor Ariel. Ele guarda o seu problema no bolso e vai olhar para o problema do próximo. Ele cura ele cura aqueles que estavam ali, seus seguidores. E ele, após curar, surge outro problema. O lugar era deserto. A multidão precisava se alimentar, porque estava ali o dia todo atrás de Cristo. Então, alguém apresenta 5 pães e 2 peixes. E Jesus Cristo, ele organiza o grupo e ele distribui aquele alimento entre os discípulos e dá aos seus discípulos para que ele possa servir a multidão, que era de mais ou menos 5.000 homens. E toda a multidão foi alimentada. Irmãos, a mensagem que nós queremos trazer, nós aqui da Aliança Renovada, queremos trazer para os irmãos. É momento de dificuldade, é um momento em que nós estamos enfrentando vários tipos de adversidades. Que Deus nos livre, mas nós sabemos que em alguma situação ou outra, talvez na nossa família ou na família de alguém, que Deus nos guarde, talvez enfrentaremos uma situação também de luto, de ter que lidar com essa dor da perca. E a mensagem que eu quero trazer para os irmãos que são cristãos, os obreiros da obra de Deus, os que são chamados a servir, talvez será o momento de você guardar o seu choro em alguma outra situação para tentar ajudar o próximo, para tentar ajudar outro que vai estar chorando ao seu lado. Talvez seja o momento de você também estar no meio dos famintos e com fome, mas ter que servir até chegar o seu momento de se alimentar também.
Então, irmãos, é o momento da gente ser cristão, ter a mente de Cristo. Logo na sequência dos fatos, Jesus manda os seus discípulos entrar no barco e ele vai para um lugar sozinho orar. E o vento assopra o barco para longe, Jesus está vindo depois daquele período de oração. E é também necessário, irmãos, após servir, após fazer o serviço de Deus, é também necessário voltar para um momento de oração sozinho com o Pai, porque nós dependemos dele. O que nós temos que fazer diante dessa situação também é tirar um momento para poder ficar sozinho com Deus, para que Deus venha nos alimente, recarregar a nossa bateria, porque ainda enfrentaremos outra dificuldade. Logo que Jesus desce, o barco está lá no meio do lago, já açoitado pelo vento, os discípulos em grande dificuldade. Jesus vai caminhando sobre as águas. Os discípulos assustados, pensando que era um fantasma, eles não estavam enxergando muito bem por causa da escuridão à sua volta, e o vento assoprando o barco para longe. E Jesus fala: calma, gente, sou eu. Pedro de longe grita: se é o Senhor, permita-me ir contigo, né, andando sobre as águas também. Pedro caminha sobre as águas. Jesus diz: vem. Pedro caminha sobre as águas. Num certo momento a Bíblia fala que ele sentiu medo e começou a afundar. Naquele momento do medo, a dúvida tomou conta do coração dele e ele começa a afundar. Ele olha para Jesus e grita: salva-me, salva-me. Irmãos, eu sei que vai ter momento que vamos ser atingidos, algo vai nos atingir que vai nos causar medo, o vento vai ser forte, vai abalar nossa estrutura, a nossa fé em que nós estamos firmados. Mas devemos saber que aquele que nos faz andar sobre as águas, ele continua diante da gente. E é nesse momento que nós temos que clamar: salva-me, seu objetivo. Salva-me porque eu estou afundando. E Jesus levanta Pedro e diz: por que você duvidou? Por que você duvidou? E Jesus entra no barco, o vento aquieta e os discípulos puderam crer que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E logo que eles chegam do outro lado, a multidão também vem atrás de Cristo, trazendo os seus doentes, e Jesus cura mais uma multidão ali. Irmãos, diante dessa palavra, é essa mensagem que nós queremos deixar para os irmãos. Uma mensagem de encorajamento em meio à dificuldade, uma mensagem de serviço. Você que é um cristão, nesse momento é a hora de você compartilhar do que você tem de Cristo, mais ainda, e também saber que nós somos dependentes de Deus. Sem Ele não vamos conseguir, mas o serviço não pode parar, a obra não pode parar. Se você está chorando agora, mas precisa atender alguém, guarde o choro para um pouco depois, prorroga ele. Não deixe de chorar, não deixe de separar um momento e chorar diante de Deus pedindo força, mas enxuga as lágrimas, se levanta, porque talvez aqueles que estão contigo dentro do barco vai precisar do seu encorajamento também. E a obra continua. Nós vamos chegar do outro lado e a obra ainda não vai ter parado, ela vai continuar. Então nós vamos atravessar essa situação, irmãos, louvando, glorificando a Deus, sabendo que do outro lado, quando a gente atravessar, ainda terá serviço para a gente fazer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus possa abençoar grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse pão que foi repartido hoje. Pai, damos graças ao Senhor pela oportunidade de estar compartilhando do seu evangelho com cada um, pela oportunidade de ser cristão, ó Deus, e podemos enxergar tudo isso na sua palavra, podemos ver no Senhor a força que nós precisamos. Talvez em algum momento em que nós estivemos atravessando essa situação, nós vamos ser atingidos, vamos sentir medo, vamos começar a afundar, mas que nesse momento nós também tenhamos a coragem de clamar: salva-nos, ó Deus, salva-nos, ó Pai, ajude esse irmão, essa irmã, ó Deus, que ainda não conseguiu entender o que é o cristianismo. Oh Pai, nós comunhamos, ó Deus, nós temos a comunhão da mesma fé, a fé de Cristo.
O que nos torna comum não é esse lugar de oração, não é este lugar que nós chamamos de congregação, ó Deus. O que nos torna comum, ó Pai, não é um local onde a placa está fixada do lado de fora, ó Deus. O que nos torna comum, ó Pai, é a fé de Jesus Cristo impressa em cada coração, ó Deus. É a fé de Jesus cravada em nossa alma, é sabermos que somos iguais em Jesus Cristo, somos o mesmo povo, porque servimos ao mesmo Deus. Pai, nós te glorificamos e que nós possamos fortalecer um ao outro e que o Senhor nos fortaleça em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Deus abençoe.